Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, depois de uma reflexão sobre Moisés e montanhas, eu darei a resposta à pergunta 741 e mais uma pergunta para continuar testando o seu conhecimento, incentivando você a buscar mais entendimento dessas escrituras. Mas primeiro, vamos falar sobre Moisés e as montanhas. A história de Moisés, o grande libertador dos israelitas no Antigo Testamento, inclui frequentes referências a montanhas. Vamos considerar alguns dos eventos importantes na vida deste homem que aconteceram em montanhas. Primeiro, Deus chamou Moisés em uma montanha. Aos 80 anos de idade, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, quando Deus apareceu em um arbusto em chamas que não foi consumido pelo fogo. O Senhor conversou com Moisés, respondendo a todas as suas desculpas, e enviou este homem ao Egito para libertar os israelitas. Isso aconteceu em uma montanha conhecida como Horebe ou Sinai. Encontramos o relato disso em Êxodo, capítulos 3 e 4. Segundo, Deus revelou a lei para os israelitas a Moisés na mesma montanha. Moisés foi para o Egito, enfrentou o homem mais poderoso do mundo na época e conduziu os hebreus à liberdade. Poucas semanas depois de sair do Egito, chegaram à mesma montanha onde Deus havia aparecido a Moisés. Deus apareceu e falou em uma voz que assustou os israelitas. Ele revelou os mandamentos principais e chamou Moisés para subir a montanha. E durante 40 dias, o Senhor revelou para ele a planta do tabernáculo, um templo móvel que seria usado durante o tempo no deserto. E também Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Devido ao pecado dos israelitas, a idolatria que aconteceu enquanto Moisés estava no monte, ele quebrou as tábuas de pedra. E depois ele subiu outra vez por mais 40 dias para receber a lei escrita por Deus novamente. Pode ver os detalhes deste tempo no monte em Êxodo capítulos 20 a 34. Terceira coisa sobre Moisés e montanhas, ele presenciou a morte do seu irmão no Monte Hor. No último ano da sua própria vida, Moisés obedeceu às instruções de Deus para passar a responsabilidade de liderança para uma nova geração. Eleazar, um dos filhos de Arão, foi escolhido por Deus para assumir o papel de sumo sacerdote após a morte de seu pai. Moisés subiu com os dois para o Monte Hor. As vestes sacerdotais foram passadas de pai para filho logo antes da morte de Arão, que morreu com a idade de 123 anos. Moisés e Eleazar desceram do monte juntos. Essa história em Números capítulo 20. E mais uma coisa, Moisés avistou a terra prometida e morreu no monte Nebo. Moisés não entrou na terra prometida aos israelitas, mas Deus permitiu que ele avistasse a terra do outro lado do Rio Jordão. Deus mandou que ele subisse ao monte Nebo, onde conseguiu ver toda a região que seria ocupada pela nação escolhida logo após a morte de Moisés. Ele morreu aos 120 anos de idade. O relato dessa última visita à montanha, encontramos em Deuteronômio, capítulos 32 e 34. Josué foi nomeado por Deus como sucessor de Moisés e ele conduziu o povo na conquista da terra de Canaã, como encontramos em Números, Deuteronômio e o próprio livro de Josué. Nenhum dos acontecimentos em montanhas durante a vida de Moisés é tão importante para nós quanto a sua última visita a uma montanha. Já falamos sobre a última visita durante a vida aqui na Terra, mas mais de 1.400 anos depois da sua morte,
Moisés apareceu mais uma vez em uma montanha. Moisés encontrou Jesus em uma montanha. Encontramos em 3 dos relatos do Evangelho registros de um encontro importantíssimo em uma montanha. Pode ver isso em Mateus 17, Marcos 9 ou Lucas 9. Jesus levou 3 dos apóstolos e subiu a um monte. Diante desses discípulos, a aparência de Jesus mudou, ele brilhou. Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus sobre sua morte iminente, em cumprimento de profecias do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro ficou tão impressionado que ele sugeriu a construção de 3 tendas como memoriais do encontro. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Mas se ele imaginava a igualdade dos 3, a própria voz do Pai corrigiu seu engano. O Pai disse de Jesus: "Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi." Mateus capítulo 17, versículo 5. Elias era importante como profeta no Antigo Testamento, mas ele sumiu. Moisés pode ser considerado o mais importante líder de Israel de todo o Antigo Testamento, mas ele sumiu. Jesus ficou. Diz Mateus 17, versículo 8, "Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus." Lembramos das palavras que o Pai falou do céu? "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Nós devemos ouvir as palavras de Jesus Cristo, mais importante do que Elias, mais importante do que Moisés, mais importante do que qualquer ser humano, porque Jesus é o Filho de Deus. Agora vamos às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 741. Quem foi o primeiro sogro de Ruth? Alternativas: A. Elimeleque, B. Davi, C. Samuel ou D. Gideão. A resposta vem do livro de Ruth. Resposta certa, alternativa A. Elimeleque. Diz Ruth capítulo 1 que essa mulher de Moabe casou com o filho de Elimeleque e Noemi, um casal de Belém de Judá. Então o primeiro sogro dela foi Elimeleque. E a pergunta 742, no Cântico dos Cânticos, o homem comparou os dentes da sua amada a qual animal? Alternativas: A. Gato, B. Cavalo, C. Ovelha ou D. Ganso. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Moisés foi bastante importante, especialmente na história do Antigo Testamento. As visitas dele às montanhas tiveram importância na história dele, mas nenhuma visita a uma montanha tinha tanta importância como o encontro de Moisés, Elias e Jesus no Monte da Transfiguração, onde Deus falou do céu, afirmando a importância e a autoridade da palavra de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.